Olá, amados, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos, Graças a Deus, mais um vídeo para o canal. E nós havíamos falado aqui que nessas semanas nós estaríamos nos debruçando num assunto muito importante, que é a doutrina do Espírito Santo, ou a pneumatologia bíblica, Então, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina maravilhosa, amados. Nós aqui já postamos alguns vídeos com relação a esta doutrina, sobre o batismo com o Espírito Santo, evidências do batismo com o Espírito Santo, propósitos do batismo com o Espírito Santo, o que não é batismo com o Espírito Santo. E hoje nós vamos nos debruçar no assunto também maravilhoso, que fala sobre a natureza do Espírito Santo. A natureza, que engloba a personalidade, o nome do Espírito Santo, nomes que Cristo atribuiu a ele, pronomes pessoais que Cristo atribuiu a eles, evidências na pessoa do Espírito Santo. Muita coisa boa para a gente comentar e aprender aqui na Palavra de Deus. Se você ainda não assistiu nenhum dos nossos vídeos, eu recomendo você assistir. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações que aqui iremos postar. E não esqueça de deixar aquele gostei, porque assim o YouTube entende que você está gostando das nossas publicações, dos nossos vídeos. Então, alguns me perguntam, como às vezes também eu fui abordado, não é verdade? Por algumas pessoas me perguntando se na Bíblia Sagrada existe a palavra doutrina da Trindade. Não existe, meus irmãos. A palavra doutrina da Trindade, como também já me disseram, isso foi inventado por Tertuliano. Isso não é uma invenção, meus irmãos? Não é uma invenção. A doutrina da Trindade é uma doutrina que já é desde o Antigo Testamento. Agora, não tinha um termo técnico, não é verdade? O termo técnico foi dado por Tertuliano, Então, o termo doutrina de Deus, que é teologia, cristologia, soteriologia, que é a doutrina da salvação, hamartiologia, a doutrina do pecado, são termos técnicos, Tertuliano só sistematizou as doutrinas, para dar um entendimento melhor ao assunto. Então, é um assunto muito bom. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos usar como texto base sobre o assunto natureza do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo número 16, que diz assim a palavra do Senhor. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ok? Pois bem, eu quero deixar claro uma coisa aqui, os irmãos, quando Jesus, nesse texto aqui do versículo 16 do capítulo 14 de João, essa palavra outro, não é verdade? A palavra outro, meus irmãos, aqui no grego, não é verdade, significa alguém da mesma espécie. Então a palavra grega alon significa na nossa linguagem alguém da mesma espécie. É tão provável que Cristo diz a os discípulos que enviaria um Consolador, que nós vamos falar posteriormente, não é verdade, que Consolador significa alguém que está ao lado a fim de ajudar. Por quê? Porque Consolador é mesmo que Paracleto. Paracleto é duas palavras gregas juntas, que quando separadas significa para, a palavra grega para significa ao lado,
e kalel significa chamar ou pedir. Que quando junta essas duas palavras, significa alguém que estará ao lado a fim de ajudar. Então, esclarecendo isso aí aos irmãos, né? Por isso que Jesus, ele usa, não é, esta palavra outro, não é? Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Jesus quer dizer, ele vai enviar alguém como eu, da mesma espécie, da mesma essência, não é? Então, meus irmãos, como eu havia dito, hoje nós iremos tratar sobre a natureza do Espírito Santo, que é um assunto vastíssimo, né? Sobre a natureza do Espírito Santo. Falar sobre o Espírito Santo, não requereria, né, centenas de vídeos, mas nós vamos fazer o máximo aqui para trazer o esclarecimento para os irmãos. Lembrando os irmãos que hoje o vídeo, irmão, vai entrar em termos mais teológicos, em termos mais profundos, né? Nós vamos falar sobre a literatura grega clássica, vamos falar sobre o termo hebraico para espírito, vamos falar, na verdade, sobre a Septuaginta. Então, são termos que aqui os irmãos não vão ficar confundidos, mas esclarecidos, porque nós iremos esclarecer segundo o Espírito Santo nos ajude assim a falar, né? Pois bem, queridos, eu tenho visto, meus irmãos, e ouvido, né? Alguns me abordam falando sobre a natureza do Espírito Santo, porque não concordam com ensinamentos, né, pentecostais de que o Espírito Santo é uma pessoa, de que o Espírito Santo é Deus, e às vezes nos abordam para, não é, falar, comentar, né, a sua ideologia, a sua filosofia, o seu entendimento com relação à pessoa do Espírito Santo ou a sua doutrina, né, a sua divindade também. Então, muitas pessoas, elas têm a impressão, meus irmãos, de que o Espírito Santo é uma vaga força inatingível, né? E outros, né, entendem e também ensinam que o Espírito Santo é uma misteriosa influência que ninguém pode definir. Mas quando nós começamos a ler a palavra de Deus, né, em especial no Novo Testamento, que revela o mistério da natureza do Espírito Santo, não é? A gente vê que o Espírito Santo, meus irmãos, não é o que essas pessoas comentam, não é? Não é conforme a sua ideologia, o seu pensamento, a doutrina deles comentam, né? A opinião dessas pessoas está muito além da verdade, meus irmãos. Quando a gente começa a ler o Novo Testamento sobre a identidade do Espírito Santo, a sua doutrina, né, a sua deidade, a gente vai ver que o Espírito Santo, né, é uma pessoa, principalmente quando a gente estuda a personalidade dele. Não é? A Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, e por ser uma pessoa, ele é, não é, a terceira pessoa da Trindade quando a gente estuda a sua deidade, não é? Ou a sua divindade, divindade ou deidade, viu, meus irmãos, conforme vocês queiram, né, usar o termo. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, meus irmãos, porque ele possui em si elementos próprios, né? Elementos próprios de ser um ser único. Então, ele, né? Quando eu digo ele, eu me refiro ao Espírito Santo, não é? Ele tem os aspectos específicos de uma pessoa. Quando a gente se debruça na área filosófica, não é? Quando a gente entra nessa área filosófica, né, a palavra pessoa nos termos filosóficos, né, significa uma entidade, significa um indivíduo ou uma criatura que traz determinadas qualidades associadas à sua personalidade. Quando a gente se debruça na área filosófica. Então,
nós podemos dizer, meus irmãos, que a personalidade, né, ela existe quando conseguimos encontrar, né, em uma mesma conexão, sentimentos, inteligência, quando nós encontramos autoconsciência, quando a gente encontra autodeterminação e volição. Vocês sabem o que significa volição? Volição está enquadrado na personalidade do Espírito Santo. Volição é um atributo, Então, volição significa escolha, habilidade para escolher. Então, daí a gente percebe que a doutrina, né, pela qual essas pessoas elas ensinam cai por terra. Por quê? Porque o Espírito Santo ele tem este atributo. Né? A volição é um atributo dado, relacionado ao Espírito Santo, à sua natureza, não é verdade? Ao qual é a habilidade para escolher. Então, meus irmãos, como o Espírito Santo possui em si todas essas características, é possível afirmar com toda certeza, não é? É possível afirmar com toda certeza que ele é uma pessoa, não é? Então você pode até me perguntar, mas irmão Luciano, mas para ser uma pessoa não é necessário ter corpo ou uma forma corpórea? Para a gente, né, meus irmãos? Para a gente, mas para o Espírito Santo, não é necessário. Para o Espírito Santo não, para a gente, mas para o Espírito Santo não. Por quê? Porque, meus irmãos, para o Espírito Santo, né, uma forma corpórea não se faz necessário para que haja uma personalidade. Ele é Deus, meus irmãos. Ele é Deus. Então, para o Espírito Santo não é necessário uma forma corpórea, né? Porque como ele é uma pessoa, ele é Deus, não é? A personalidade já é dele. Amém? Estão me entendendo, meus irmãos? Então, no grego koiné, meus irmãos, que era o grego koiné, é um grego popular, não é? É um grego ao qual alguns livros do Novo Testamento foi escrito, não é? No grego koiné, a palavra ela geralmente é usada, não é? Para designar pessoa, não é? A palavra no grego koiné, prosopon, a palavra grega, não é? No grego koiné, ela geralmente é usada para designar pessoa. Essa palavra, esse termo, proporção, meus irmãos, ele inicialmente significa máscara, não é? Ou face, não é? Que na língua grega, né? Na língua grega era utilizada, no caso os gregos sempre, né, eles utilizavam as máscaras, né? No teatro, né? Ao qual os atores eles colocavam, né, aquelas máscaras para mostrar ao público, não é, o personagem que representava. Então, proporção, não é, ela foi ao longo do tempo adquirindo sentido que indicava a pessoa. E assim foi empregada, na verdade, pelos autores bíblicos que escreveram no Novo Testamento. Amém? Estão me entendendo, meus irmãos? Então, no grego koiné, que é o grego, né, da linguagem popular, a linguagem da massa, porque existe o grego clássico e o grego koiné, né? Então, na massa, o grego koiné, a palavra proporção, não é? Ela designa pessoa. E os gregos, não é? Repetindo para os irmãos, os gregos na época usavam máscara, não é? Onde utilizavam no teatro, nas suas peças, para mostrar ao público, né, o personagem que ele estava a interpretar, a representar. Então, com o passar do tempo, né, essa palavra grega, né, proporção, né, no grego koiné, ela foi tomando, meus irmãos, sentido, e os escritores, ao longo do tempo, foi colocando, né, nos livros do Novo Testamento. Pois bem,
Amados, uma das razões por que se atribui personalidade ao Espírito Santo é o fato do que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela menciona certos nomes em relação a ele, a pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, no Antigo Testamento, que é a tradução hebraica, né, para espírito, a palavra espírito no hebraico é ruá ou ruach, conforme, né, alguns intérpretes queiram falar, né, repetindo, né, que a tradução hebraica, né, quando nos livros do Antigo Testamento aparece o termo espírito, é ruá ou ruach, conforme os irmãos queiram, né? E quando ela foi traduzida do hebraico para o grego, que é a Septuaginta, né? A literatura grega ela é informativa. Por que ela é informativa? Porque o verbo pneu da qual deriva, né, a palavra pneuma, significa soprar, significa respirar. E em alguns textos da Septuaginta, né, para alguns que não sabem, né, a Septuaginta ela é uma tradução, né, das escrituras do hebraico para o grego, não é, que foi traduzida, né, por Ptolomeu, né, na época, né, que quando Alexandre o Grande ele faleceu no ano 323, em que seu reinado foi dividido entre seus 4 generais. Então, os Ptolonaida, né, Ptolomeu, né, os descendentes. Então, ele ficou com o Egito, Alexandria, Macedônia e formou, né, em Alexandria, no Egito, uma das maiores bibliotecas no mundo, e tinha todos os exemplares, né, de todas as línguas de todas as nações. O único exemplar que não existia na biblioteca, né, de Ptolomeu Soter I, era uma versão grega, né, da Bíblia hebraica. Então, a sua esposa, né, que era sua irmã, não é, porque Ptolomeu aderiu ao sistema de casamento egípcio, né, para não misturar o sangue, né, para ser o mesmo sangue, ele casou com a sua irmã Arsenói, não é, e Arsenói pediu para o seu marido, no caso, que ele, não é, pegasse sábios, não é, para que traduzisse do Antigo Testamento hebraico para o grego. Então, como o Ptolomeu ele tinha dado liberdade aos cristãos, né, de irem e virem, ele reuniu 70 sábios para traduzir o Antigo Testamento hebraico para o grego. Então, por isso que é chamado de versão dos 70. E a gente vê aquela palavra romana, LXX, versão dos 70. Porque foi traduzido, né, por 70 sábios na sua época. Então, em alguns textos, né, da Septuaginta, né, traduz a palavra ruach, né, por anemos. Né? Por quê? Por anemos. É traduzido quando o significado é intencionado. Quando o significado intencionado, né, quando aparece espírito, algumas traduções, alguns textos bíblicos, esta palavra ela não é pneuma, ela é anemos, né? Significa anemos. E anemos, ela na sua interpretação significa vento, quando é claramente intencionado. Estão me entendendo, meus irmãos? Então, a tradução, né, hebraica de ruá é pneuma, né? E a palavra pneuma, ela não somente se refere a vento e fôlego de vida na Septuaginta. Não, ela só não se refere a isso. Ela também se refere ao poder sobre-humano, à liberdade espiritual, à resolução da vontade, à constituição da alma. Ela também se refere a um dom escatológico, ao princípio da vida no homem.
Tudo isso se refere, não é, quando pneuma ela é traduzida, não é, no seu sentido, né? Existe sim no Antigo Testamento, como nós falamos aqui, alguns textos em que, quando os sábios traduziram o Antigo Testamento hebraico para o grego, não é, a palavra vento é espírito, é pneuma no grego, não é? Digo, a palavra vento não é no hebraico, em algumas ocasiões é vento. Então, quando os 70 traduziram esta palavra, não traduziram para pneuma, mas traduziram para anemos, que significa vento, quando é claramente intencionado aquela situação. Mas a tradução hebraica, para ruar, é pneuma, e ela se refere não somente a fôlego, a vento, mas também ela se refere ao poder sobre-humano, a habilidade espiritual, a resolução da vontade, a constituição da alma, um dom escatológico, o princípio da vida no homem. Tudo isso se refere à expressão do termo hebraico pneuma, quando também é claramente intencionado, quando o texto se refere ao espírito pneuma. Estão me entendendo, meus irmãos? Então, já na literatura grega clássica, o termo pneuma é classificado de dois modos principais. Eu vou repetir. Na literatura grega clássica, o termo pneuma é classificado de dois modos principais. Primeiro, a palavra pneuma, na maioria das vezes, pneuma é vento, que varia desde uma brisa suave até uma rajada violenta. Eu vou repetir para os irmãos. O termo pneuma, às vezes, na literatura grega clássica, ela é vento, que varia desde uma brisa suave até uma rajada violenta. Mas também, na literatura grega clássica, também há textos, que pneuma significa exalar, respirar, no sentido de respiração, o qual indica fôlego de vida. Estão me entendendo, meus irmãos? São estes os sentidos da palavra, pneuma. Então, meus irmãos, vamos deixar para falarmos sobre os nomes, do Espírito Santo. A gente vai falar sobre aqui, explicar mais detalhadamente sobre a palavra Paracleto, Consolador, os nomes que a Bíblia atribui ao Espírito Santo. Vamos falar um pouco sobre os atributos do Espírito Santo, que nós falamos aqui, meus irmãos, que para o Espírito Santo não é necessário uma forma corpórea, não é verdade? Para que haja personalidade. E a gente vai falar um pouco sobre isto, Vamos falar sobre os pronomes pessoais do Espírito Santo, Vamos falar que o Espírito Santo é quem guia, conduz o crente, ensina o crente a orar, e assim sucessivamente. Então, é assunto vastíssimo e enriquecedor para o nosso conhecimento, sobre o Espírito Santo na sua pessoa. Iremos falar aqui sobre a deidade e a divindade do Espírito Santo também, para que os irmãos tenham uma consciência boa sobre a divindade do Espírito Santo. Existem 3 deuses, Deus é 3, na pessoa do Filho, do Pai e do Espírito Santo. A gente vai esclarecer tudo isso para os irmãos, que há uma confusão, às vezes faz uma confusão com relação à doutrina da Trindade, a doutrina do Espírito Santo, na pneumatologia bíblica. E nesses vídeos nosso intuito é esclarecer, trazer o esclarecimento bíblico e teológico aqui para os irmãos. Ok, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus ajude, se gostou, quando você assistir esse vídeo, se gostou, você não se esqueça de deixar aquele gostei. Amém? Deus abençoe os irmãos. Deus continue ajudando na sua caminhada. Pai, Senhor, amados.